A brisa salgada açoitava o rosto de Lara enquanto ela descia do ônibus empoeirado que a trouxera até Maré Negra. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que se refletiam nas águas inquietas do oceano. A jovem turista ajeitou a mochila nas costas e olhou ao redor, absorvendo a atmosfera única daquela remota vila de pescadores. As casas de madeira desgastada pelo tempo e pelo sal se alinhavam ao longo da única rua de paralelepípedos que serpenteava. E, pela costa, janelas fechadas e cortinas tremulantes davam a impressão de olhos vigilantes, observando a recém-chegada com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O cheiro de peixe e algas marinhas pairava no ar, mesclando-se com o aroma de café forte que emanava de uma pequena lanchonete na esquina. Lara caminhou lentamente, seus passos ecoando no silêncio que parecia envolver a vila como um manto. Notou que, apesar do horário, poucas pessoas estavam nas ruas. Um grupo de pescadores idosos, sentados em caixotes de madeira próximos ao pier, interrompeu sua conversa para observá-la com olhares penetrantes. Seus rostos enrugados e queimados de sol contavam histórias de uma vida inteira enfrentando os caprichos do mar. Ao se aproximar da única pousada da vila, um letreiro desbotado que dizia "Abrigo do Marinheiro", Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia explicar, mas havia algo no ar, uma tensão palpável que fazia seus instintos gritarem de alerta. Ignorando a sensação, ela empurrou a porta de madeira que rangeu em protesto. O interior da pousada era tão rústico quanto o exterior, com móveis de madeira escura e decoração náutica. Atrás do balcão, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos astutos a recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. "Bem-vinda à Maré Negra, minha jovem", disse a mulher, sua voz rouca, como o som das ondas quebrando nas rochas. "Não costumamos receber muitos visitantes por aqui, especialmente nesta época do ano." Lara sorriu, tentando ignorar o tom de advertência nas palavras da anfitriã. "Eu vim em busca de paz e inspiração para meu livro", explicou. "Ouvi dizer que este lugar tem histórias fascinantes." O sorriso da senhora vacilou por um instante, e seus olhos se estreitaram. "Oh, sim, temos muitas histórias, mas nem todas são para os ouvidos dos forasteiros." Ela fez uma pausa, como se considerasse suas próximas palavras. "Especialmente nas noites de lua cheia." Antes que Lara pudesse perguntar mais, a porta da pousada se abriu novamente, e um homem de meia idade entrou. Seu rosto bronzeado e mãos calejadas denunciavam anos de trabalho no mar. Ele lançou um olhar curioso para Lara antes de se dirigir à senhora. "Dona Marta, vim avisar que a névoa está chegando mais cedo hoje. É melhor todos ficarem em casa esta noite." Dona Marta assentiu gravemente, e Lara notou uma troca de olhares significativa entre os dois. O homem se virou para sair, mas parou na porta, olhando para Lara com uma expressão que misturava preocupação e algo que parecia ser medo. "Moça", ele disse, sua voz baixa e urgente, "se ouvir algo esta noite, qualquer coisa, não saia do seu quarto. Não importa o que aconteça." Com essas palavras enigmáticas, ele partiu, deixando Lara com uma sensação crescente de desconforto. Dona Marta suspirou profundamente antes de entregar a chave do quarto para a jovem. "Seu quarto é o último no corredor à direita. Tem uma vista para o mar." Mas ela hesitou. "Talvez seja melhor manter as cortinas fechadas esta noite." Lara subiu as escadas rangentes, sua mente fervilhando com perguntas. O que havia nesta vila que deixava todos tão tensos? Que perigo poderia existir em uma simples noite de névoa? Ao entrar no quarto, Lara foi imediatamente atraída para a janela. A vista era de tirar o fôlego. O oceano se estendia até onde a vista alcançava, suas águas escurecendo à medida que o sol desaparecia no horizonte. E ali, na linha tênue entre o céu e o mar, ela viu uma névoa densa e misteriosa, avançando lentamente em direção à praia. Fascinada, Lara observou, enquanto a névoa engolia a costa, envolvendo as casas e as ruas em um abraço fantasmagórico. As luzes da vila piscaram e se apagaram uma a uma, como se a própria escuridão as estivesse engolindo. Foi então que ela ouviu um som distante, quase imperceptível no início. Era como um canto, uma melodia estranha e hipnótica que parecia
vir das profundezas do oceano. Lara sentiu seu corpo reagir involuntariamente. Uma vontade inexplicável de sair, de seguir aquela música até sua fonte. Com as mãos trêmulas, ela fechou as cortinas, bloqueando a visão da névoa e do mar. Mas o som persistia, penetrando as paredes, chamando-a. Lara cobriu os ouvidos, mas era inútil. A melodia estava dentro dela agora, ecoando em sua mente, prometendo segredos e maravilhas além da imaginação. Naquela noite, deitada em sua cama, Lara lutou contra o desejo avassalador de abrir a janela e se entregar à névoa. Seus sonhos foram povoados por visões de criaturas marinhas, tentáculos brilhantes e olhos vermelhos que brilhavam nas profundezas. E sempre, aquela música infernal, chamando-a para as águas escuras de Maré Negra. O amanhecer chegou. Lentamente a Maré Negra, como se o próprio sol hesitasse em iluminar os segredos da noite anterior. Lara acordou com o corpo dolorido e a mente nublada, fragmentos de pesadelos ainda se agarrando às bordas de sua consciência. O canto misterioso ecoava em sua memória, um fantasma sonoro que se recusava a desaparecer completamente. Determinada a desvendar os mistérios da vila, Lara desceu para o café da manhã. A sala de refeições da pousada estava quase vazia, exceto por um homem idoso sentado sozinho em um canto, suas mãos nodosas agarradas a uma xícara de café como se fosse um salva-vidas. Dona Marta surgiu da cozinha, carregando uma bandeja, com pão fresco e geleia caseira. "Bom dia, minha jovem", disse ela, seu tom cauteloso. "Espero que tenha dormido bem apesar da agitação da noite." Lara hesitou antes de responder. "Na verdade, ouvi algo estranho ontem à noite. Uma espécie de música ou canto vindo do mar. Você sabe algo sobre isso?" O barulho de louça quebrada ecoou pela sala. O velho no canto havia derrubado sua xícara, seus olhos arregalados de medo fixos em Lara. Dona Marta rapidamente se moveu para limpar a bagunça, lançando um olhar de advertência ao homem. "Não se preocupe com isso, querida", disse ela, sua voz forçadamente alegre. "O vento às vezes prega peças em nossos ouvidos, especialmente em noites de névoa." Mas Lara não estava convencida. Após o café, ela saiu para explorar a vila, determinada a descobrir mais. As ruas estavam mais movimentadas agora, com pescadores preparando seus barcos e comerciantes abrindo suas lojas. No entanto, Lara notou um ar de tensão subjacente, como se todos estivessem se recuperando de um susto coletivo. Seus passos a levaram até o pequeno mercado de peixe na praça central. O cheiro forte de sal e maresia preenchia o ar, misturado com as vozes altas dos vendedores anunciando o pescado do dia. Foi ali que Lara ouviu pela primeira vez o nome que mudaria tudo: o Chamador das Profundezas. Duas mulheres conversavam em voz baixa, lançando olhares furtivos ao redor. Lara se aproximou discretamente, fingindo examinar uma pilha de sardinhas frescas. "Dizem que ele quase pegou o filho do João ontem à noite", sussurrou uma delas. "O menino estava na praia quando a névoa chegou. Se o pai não tivesse chegado a tempo." A outra mulher fez o sinal da cruz. "O chamador está ficando mais ousado. Já não basta levar os desavisados, agora está vindo atrás dos nossos." Intrigada, Lara decidiu abordar as mulheres diretamente. "Com licença", disse ela, tentando soar casual. "Não pude deixar de ouvir. Quem é esse chamador que vocês mencionaram?" O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de medo. Duas mulheres trocaram olhares apreensivos antes que a mais velha falasse. Sua voz pouco mais que um sussurro. "Não é assunto para forasteiros, moça. Se quer um conselho, esqueça o que ouviu e vá embora de Maré Negra enquanto pode." Frustrada, mas ainda mais determinada, Lara continuou sua exploração. Suas perguntas eram recebidas com silêncio, ou respostas evasivas por onde passava. Foi apenas quando chegou ao velho farol abandonado nos limites da vila que encontrou alguém disposto a falar. O faroleiro era um homem de aparência desgastada, com olhos que pareciam ter visto demais. Ele estava sentado em um banco de madeira gasta, olhando para o mar com uma expressão distante. "Você quer saber sobre o chamador, não é?" ele disse sem se virar, surpreendendo Lara. "Posso ver em seus olhos a mesma curiosidade que levou tantos outros." Lara se sentou ao lado dele, seu coração acelerado com a perspectiva de finalmente obter algumas respostas.
Por favor! Ela implorou. Preciso entender o que está acontecendo aqui. O faroleiro suspirou profundamente, seus olhos nunca deixando o horizonte. O chamador das profundezas é tão antigo quanto o próprio mar. Alguns dizem que ele é a personificação da fome do oceano. Outros acreditam que é um ser de outro mundo preso em nosso reino. O que sabemos é que ele vem com a névoa, trazendo consigo um canto que nenhum mortal pode resistir. Ele fez uma pausa, virando-se para encarar Lara com uma intensidade que a fez recuar. Aqueles que ouvem seu chamado são atraídos para as águas, nunca mais para serem vistos. Alguns corpos retornam eventualmente, mas mudados, como se algo tivesse se alimentado de suas almas. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, lembrando-se vividamente da música que ouvira na noite anterior. Mas por que ninguém faz nada? Por que não pedem ajuda às autoridades? O faroleiro riu, um som amargo e sem humor. Você acha que não tentamos? Ninguém acredita. Aqueles que vêm investigar ou desaparecem ou vão embora convencidos de que somos apenas uma vila de loucos supersticiosos. O chamador tem seus próprios meios de se proteger. Ele se levantou abruptamente, sua expressão suavizando-se um pouco ao olhar para Lara. Você parece uma boa moça. Faça a si mesma um favor e vá embora. Esqueça a Maré Negra e o que viu aqui. Algumas histórias não foram feitas para serem contadas. Com essas palavras, ele se afastou, deixando Lara sozinha com seus pensamentos tumultuados. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho e laranja que lembravam sangue diluído na água. À medida que as sombras se alongavam, Lara sentiu o peso das revelações do dia pesando sobre ela. Enquanto caminhava de volta à pousada, sua mente fervilhava com perguntas não respondidas. Quem ou o que era realmente o chamador das profundezas? Por que ele escolhia Maré Negra? E, mais importante, por que Lara sentia uma conexão tão forte com aquela música sobrenatural? À medida que a escuridão caía sobre a vila, Lara percebeu que estava sendo observada. Olhos brilhavam nas sombras, e sussurros a seguiam como o roçar das ondas na areia. A névoa começava a se formar no horizonte, trazendo consigo a promessa de mais mistérios e perigos. Naquela noite, deitada em sua cama na pousada, Lara tomou uma decisão. Ela não iria embora, não até descobrir a verdade sobre o chamador das profundezas. Não importava o custo. Mal sabia ela que sua determinação a levaria a enfrentar horrores além de sua imaginação e que o canto do mar guardava segredos que poderiam despedaçar sua sanidade. O terceiro dia em Maré Negra amanheceu cinzento e opressivo, como se o próprio céu estivesse conspirando para manter os segredos da vila ocultos. Lara acordou com uma determinação renovada, a decisão da noite anterior ardendo em seu peito. Ela iria desvendar o mistério do chamador das profundezas, não importando os obstáculos. Seu primeiro passo foi visitar a pequena biblioteca municipal, um prédio decrépito que parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. O interior cheirava a mofo e papel velho, as estantes arqueadas sob o peso de tomos empoeirados. A bibliotecária, uma mulher magra com olhos perscrutadores por trás de óculos grossos, observou Lara com desconfiança enquanto ela vasculhava as seções de história local e lendas marinhas. Após horas de pesquisa frustrada, Lara finalmente encontrou algo promissor, um livro antigo, suas páginas amareladas e frágeis, intitulado Crônicas do Mar Negro. O volume parecia vibrar em suas mãos, como se tivesse vida própria. Quando ela o abriu, um cheiro de sal e algo mais profundo, mais antigo, invadiu suas narinas. As páginas continham relatos de avistamentos da criatura ao longo dos séculos, cada um mais aterrorizante que o anterior. Desenhos crude retratavam uma figura alta e esguia, com tentáculos no lugar de braços e uma cabeça sem rosto, apenas uma cavidade escura de onde emanava o canto hipnótico. Lara sentiu seu estômago revirar ao ler descrições detalhadas de vítimas encontradas na praia, seus corpos contorcidos e vazios, como se tivessem sido sugados por dentro. Um parágrafo em particular chamou sua atenção. O chamador não é meramente uma besta do mar, mas um arauto de algo maior e mais terrível. Ele é o mensageiro de deuses antigos e esquecidos, entidades que dormem nas profundezas abissais, aguardando o dia em que serão despertados para reclamar o mundo da superfície. Lara estava tão absorta em sua leitura
que não percebeu a aproximação da bibliotecária até que uma mão ossuda agarrou seu ombro. Este livro não é para os olhos dos forasteiros, sibilou a mulher, seus olhos faiscando com uma mistura de medo e raiva. Você está brincando com forças que não compreende, menina. Antes que Lara pudesse protestar, a bibliotecária arrancou o livro de suas mãos e a expulsou do prédio, trancando as portas atrás dela. Frustrada, mas ainda mais determinada, Lara decidiu que era hora de uma abordagem mais direta. Ela passou o resto do dia entrevistando os moradores, enfrentando olhares desconfiados e respostas evasivas. Alguns se recusavam a falar completamente, fechando portas e janelas à sua aproximação. Outros compartilhavam fragmentos de informações, sempre olhando por sobre os ombros como se temessem ser ouvidos. Um pescador idoso, seu rosto marcado por décadas de exposição ao sol e ao sal, finalmente cedeu após Lara prometer que manteria sua identidade em segredo. O chamador nem sempre esteve aqui, ele sussurrou, sua voz trêmula. Ele veio depois que os homens da companhia de petróleo começaram a perfurar o fundo do mar. Há muitas décadas, eles despertaram algo que deveria ter permanecido adormecido. O velho continuou, seus olhos perdidos em memórias dolorosas. Meu pai estava naquela plataforma quando tudo aconteceu. Ele viu a criatura emergir das profundezas, seu canto fazendo os homens enlouquecerem e se atirarem ao mar. Apenas meu pai sobreviveu para contar a história, mas o preço foi sua sanidade. À medida que o sol se punha, Lara se viu caminhando pela praia, sua mente um turbilhão de informações e teorias. A névoa começava a se formar no horizonte, e ela podia jurar que via formas se movendo nas ondas, sombras que não deveriam existir. Foi então que ela notou algo na areia, marcas estranhas, como se algo grande e pesado tivesse se arrastado para fora da água. Seguindo as marcas, Lara chegou a uma pequena caverna escondida entre as rochas. A entrada era estreita, mas ela conseguiu se espremer para dentro. O interior da caverna era úmido e escuro, o som das ondas ecoando nas paredes de pedra. Lara ligou a lanterna de seu celular e seu coração quase parou com o que viu. As paredes estavam cobertas de símbolos antigos, pintados com o que parecia ser sangue seco. No centro da caverna, um altar de pedra se erguia, coberto de algas e conchas. Aproximando-se do altar, Lara viu um objeto que fez seu sangue gelar. Um diário, suas páginas inchadas pela umidade, com o nome Capitão Jeremiah Black gravado na capa de couro. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário e começou a ler. 1823, 15 de julho. Encontramos a cidade submersa. Os nativos nos avisaram para não perturbar o sono dos antigos, mas a ganância dos homens não conhece limites. Que Deus tenha piedade de nossas almas pelo que despertamos. Antes que Lara pudesse ler mais, um som familiar começou a ecoar pela caverna. O canto do chamador. Desta vez, porém, era mais forte, mais claro, como se estivesse bem ali, ao seu lado. Lara sentiu seu corpo se mover involuntariamente em direção à saída da caverna, em direção ao mar. Lutando contra o impulso, ela agarrou o diário e correu para fora da caverna, seus pés afundando na areia molhada. A névoa havia engolido a praia, e através dela, Lara viu uma figura alta e esguia emergindo das ondas, seus tentáculos brilhando sob a luz da lua. O canto se intensificou, e Lara sentiu sua vontade se esvair. Suas pernas a levavam em direção à água, em direção àquela criatura impossível. No último momento, antes de ser completamente envolvida pela névoa, Lara tropeçou e caiu, o impacto quebrando momentaneamente o encanto. Aproveitando esse instante de clareza, ela se levantou e correu de volta para a vila, o diário apertado contra o peito, o som do mar e do canto sobrenatural ecoando em seus ouvidos. Lara sabia que havia cruzado uma linha, que agora estava irremediavelmente envolvida nos segredos sombrios de Maré Negra. Enquanto corria pelas ruas desertas, lágrimas de medo e excitação corriam por seu rosto. Ela havia encontrado mais do que esperava, mas a um custo terrível. O chamador das profundezas sabia quem ela era agora, e Lara tinha certeza de que ele não descansaria até tê-la em suas garras. O quarto dia em Maré Negra amanheceu com uma atmosfera de tensão palpável. Lara mal havia dormido. Seus sonhos povoados por visões de cidades submersas
e criaturas tentaculares. O diário do Capitão Black pesava em sua consciência como um segredo obscuro, exigindo ser revelado, com olheiras profundas e mãos trêmulas. Lara se debruçou sobre as páginas amareladas do diário, determinada a extrair cada gota de informação. As entradas iniciais falavam de uma expedição comum, buscando novas rotas comerciais, mas à medida que avançava na leitura, o tom mudava drasticamente. 20 de julho, 1823. Os mergulhadores retornaram com artefatos estranhos, estátuas de pedra, verde, cobertas de símbolos que fazem doer os olhos ao olhar. O imediato diz que ouve vozes chamando-o das profundezas. Devo pôr fim a esta loucura antes que seja tarde demais. 25 de julho, 1823. Que Deus nos perdoe pelo que fizemos. A cidade não estava morta, apenas adormecida. Agora, ele desperta. E seu canto ecoa pelos corredores do navio. Metade da tripulação já se jogou ao mar. Os que restam não são mais homens. A última entrada era quase ilegível. A escrita trêmula e manchada. Não há salvação para nós. O chamador é apenas o arauto. O verdadeiro horror ainda está por vir. Que estas palavras sirvam de aviso para aqueles que vierem depois. Não perturbem o sono dos antigos. Alguns segredos devem permanecer nas profundezas. Lara fechou o diário. Sua mente, um turbilhão de teorias e medos. O chamador não era apenas uma criatura isolada, mas parte de algo maior, mais antigo e infinitamente mais terrível. A Vila de Maré Negra não era apenas um local assombrado, mas um portal para horrores inimagináveis. Determinada a compartilhar sua descoberta, Lara saiu às ruas da vila, mas algo havia mudado. Os olhares dos moradores não eram mais de mera desconfiança, mas de hostilidade aberta. Portas se fechavam à sua passagem e sussurros a seguiam, como sombras. Foi quando se aproximou do mercado que Lara percebeu o verdadeiro perigo de sua situação. Um grupo de pescadores, liderados pelo homem que a havia advertido em sua primeira noite, bloqueou seu caminho. Você foi avisada para não se meter nos assuntos de Maré Negra, disse o líder, sua voz grave e ameaçadora. Agora, você despertou algo que não pode ser contido. O chamador a marcou e todos nós pagaremos o preço. Lara recuou, seu coração acelerado. Vocês não entendem, ela tentou explicar, erguendo o diário. Isso não é sobre apenas uma criatura. Há algo maior acontecendo, algo que ameaça não só a vila, mas talvez o mundo inteiro. Suas palavras pareceram apenas enfurecer ainda mais a multidão. Ela está possuída! Gritou alguém. O canto a enlouqueceu. Em pânico, Lara se virou para fugir, apenas para se deparar com mais moradores bloqueando seu caminho. Estava cercada. Foi então que uma voz familiar cortou o ar tenso. Deixem-na em paz. Dona Marta emergiu da multidão, seu rosto uma máscara de determinação. Esta menina pode ser nossa única chance de entender o que realmente está acontecendo. A tensão no ar era palpável, mas, lentamente, relutantemente, a multidão começou a se dispersar. Dona Marta agarrou o braço de Lara e a puxou para longe em direção à pousada. Uma vez dentro, a senhora trancou a porta e se virou para Lara, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e curiosidade. Agora, minha jovem, é hora de você me contar exatamente o que descobriu. Lara despejou tudo. O livro na biblioteca, as entrevistas com os moradores, a caverna na praia e, finalmente, o conteúdo do diário do Capitão Black. Enquanto falava, viu o rosto de Dona Marta empalidecer. Então é verdade, sussurrou a senhora. Mais para si mesma do que para Lara. As histórias que minha avó contava não eram apenas lendas. Dona Marta se levantou abruptamente, movendo-se para uma estante empoeirada no canto da sala. De trás de uma fileira de livros, ela retirou uma caixa de madeira entalhada. Suas mãos tremiam ligeiramente ao abri-la. Este medalhão, disse ela, retirando um objeto da caixa, pertenceu à minha tataravó. Ela dizia que tinha o poder de repelir as criaturas das profundezas. O medalhão era uma peça intrincada, feita de um metal esverdeado que Lara nunca havia visto antes. Símbolos estranhos, semelhantes aos da caverna, cobriam sua superfície. Por gerações, as mulheres de minha família guardaram este segredo, continuou Dona Marta. Sabíamos que um dia o mal adormecido despertaria novamente. Parece que esse dia chegou.
Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo som distante das ondas. Lara olhou pela janela, notando que o céu havia escurecido prematuramente. A névoa começava a se formar no horizonte, mais densa e sinistra do que nunca. "O que fazemos agora?" perguntou Lara, sua voz tremendo ligeiramente. Dona Marta segurou o medalhão com força, seus olhos fixos na névoa que se aproximava. "Agora, minha querida, nos preparamos para a batalha, pois esta noite o chamador virá não apenas por você, mas por todos nós." O som de conchas sendo sopradas ecoou pela vila, um alerta ancestral de perigo iminente. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, sabendo que as próximas horas determinariam não apenas seu destino, mas o de Maré Negra e, possivelmente, do mundo. À medida que a escuridão caía sobre a vila como um manto sufocante, Lara e Dona Marta começaram a se preparar para o que estava por vir. O canto distante do chamador já podia ser ouvido, uma promessa sinistra do horror que se aproximava das profundezas do oceano. A escuridão engoliu Maré Negra como uma fera faminta, a névoa densa serpenteando pelas ruas como dedos espectrais. Lara e Dona Marta trabalhavam freneticamente, barricando portas e janelas da pousada. O medalhão ancestral pendia do pescoço de Lara, sua superfície esverdeada emitindo um brilho tênue que parecia repelir as sombras mais densas. Ao redor delas, a vila se preparava para o inevitável. O som de martelos ecoava na noite enquanto os moradores reforçavam suas casas. Orações murmuradas se misturavam ao rugido distante do oceano, criando uma sinfonia de medo e esperança desesperada. "Precisamos reunir todos que pudermos na igreja", disse Dona Marta, sua voz trêmula, mas determinada. "É o edifício mais forte da vila e dizem que foi construído sobre ruínas antigas que podem nos proteger." Enquanto se moviam pelas ruas escuras, Lara notou símbolos estranhos pintados nas portas das casas, os mesmos que vira na caverna e no medalhão. A vila inteira parecia vibrar com uma energia antiga e poderosa, como se séculos de tradições ocultas estivessem despertando para enfrentar a ameaça iminente. Na igreja, dezenas de rostos assustados se viraram para elas quando entraram. O padre, um homem magro com olhos fundos, estava no altar, recitando orações em uma língua que Lara não reconhecia. Não era latim, nem qualquer idioma moderno, mas algo mais antigo, mais primitivo. De repente, um grito cortou o ar noturno. Todos se viraram para as janelas, onde viram uma figura solitária cambaleando pela praça central. Era o velho faroleiro, seus olhos vidrados fixos no mar. Antes que alguém pudesse reagir, ele começou a caminhar em direção à praia, como se puxado por cordas invisíveis. O canto começou, sussurrou Dona Marta, seu rosto pálido de terror. Lara sentiu a melodia antes de ouvi-la conscientemente. Era como se cada célula de seu corpo ressonasse com uma frequência alienígena. O medalhão em seu pescoço vibrou, aquecendo-se contra sua pele, combatendo a influência do canto sobrenatural. "Temos que fazer algo!" gritou Lara, movendo-se em direção à porta, mas mãos fortes a seguraram. "Não podemos salvá-lo", disse um dos pescadores, sua voz embargada. "Se sairmos, estaremos todos condenados." O desespero tomou conta de Lara enquanto observava, impotente, o faroleiro desaparecer na névoa. O canto aumentou de intensidade e mais gritos ecoaram pela vila. Nem todos haviam conseguido chegar à igreja a tempo. Foi então que o chão começou a tremer. Rachaduras surgiram no piso de pedra da igreja e um cheiro pútrido de água estagnada e carne podre invadiu o ar. Das fissuras, tentáculos negros e viscosos começaram a emergir, tateando o ar como se procurassem presas. O pânico se instalou. Pessoas gritavam e se empurravam, tentando escapar das manifestações grotescas. Lara viu com horror um homem ser agarrado por um dos tentáculos, seu corpo sendo arrastado para a escuridão abaixo do piso. "O círculo de proteção!" gritou Dona Marta sobre o caos. "Precisamos completá-lo." Lara observou enquanto a senhora e alguns dos moradores mais velhos começaram a desenhar símbolos complexos no chão com giz e sal, formando um círculo ao redor dos sobreviventes. À medida que o círculo se fechava, os tentáculos pareciam recuar, sibilando como se queimados por um fogo invisível. Mas a batalha estava longe de terminar. As paredes da igreja gemiam sob a pressão de forças inimagináveis. Através das janelas,
Lara viu formas monstruosas se movendo na névoa, silhuetas grotescas que desafiavam a sanidade. O canto do chamador atingiu um crescendo ensurdecedor, e Lara sentiu como se seu crânio fosse explodir. Instintivamente, ela agarrou o medalhão, seus dedos traçando os símbolos antigos. Uma luz esverdeada emanou do artefato, expandindo-se em ondas que repeliam a escuridão. "O medalhão!" exclamou Dona Marta. "É a chave! Use-o, Lara!" Com um grito de desafio, Lara ergueu o medalhão acima da cabeça. A luz se intensificou, preenchendo a igreja com um brilho sobrenatural. Os tentáculos recuaram completamente e o canto do chamador foi momentaneamente silenciado. Naquele instante de calmaria, Lara teve uma epifania. As palavras do diário do Capitão Black ecoaram em sua mente. O chamador é apenas o arauto. Eles não estavam apenas lutando contra uma criatura, mas contra algo muito maior, muito mais antigo. "Precisamos ir até a fonte", gritou Lara. "O chamador é apenas um servo. Se quisermos acabar com isso de uma vez por todas, temos que enfrentar o que está nas profundezas." Seus olhos se encontraram com os de Dona Marta e uma compreensão silenciosa passou entre elas. O que Lara propunha era loucura, um suicídio quase certo, mas era também sua única esperança. "Eu vou com você", disse a senhora, sua voz firme. Outros se voluntariaram. O padre, alguns pescadores, até mesmo o cético dono da mercearia. Juntos, eles formaram um grupo improvisado de guerreiros contra o desconhecido. Enquanto se preparavam para sair da relativa segurança da igreja e mergulhar na noite caótica, Lara sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela havia vindo à Maré Negra em busca de uma história e agora se via no centro de uma batalha cósmica. Lara avançou, cada passo uma batalha contra a pressão da água e o poder psíquico da entidade. Os símbolos no medalhão começaram a brilhar com uma intensidade cegante e ela sentiu um conhecimento ancestral fluir através dela. Com uma voz que não era inteiramente sua, Lara começou a entoar palavras em uma língua esquecida há milênios. Era um cântico de banimento, um ritual para selar novamente o portal entre os mundos. O chamador se ergueu de seu trono, sua forma colossal preenchendo a câmara. Tentáculos se lançaram em direção a Lara, mas foram repelidos pela luz do medalhão. A batalha de vontades atingiu seu ápice, o canto do chamador e o cântico de Lara se entrelaçando em uma cacofonia sobrenatural. A estrutura ao redor deles começou a tremer e desmoronar. Rachaduras surgiram no chão, revelando um abismo de escuridão absoluta abaixo. Lara sentiu que estava à beira de algo monumental, a decisão entre a salvação e a destruição total. Com um grito final que pareceu rasgar o próprio tecido da realidade, Lara completou o ritual. Uma onda de energia explodiu do medalhão, envolvendo o chamador. A criatura se contorceu e gritou, sua forma se distorcendo e se fragmentando. Em um instante de clareza cósmica, Lara viu além do chamador, para as profundezas do abismo. Lá, ela vislumbrou horrores ainda maiores, entidades tão vastas e alienígenas, que sua mera existência ameaçava a sanidade do universo. Entendeu então que o que haviam enfrentado era apenas a ponta do iceberg, um servo menor de potências, além da compreensão humana. O templo começou a desabar ao seu redor. Dona Marta agarrou Lara, puxando-a de volta à realidade. "Temos que ir!" gritou ela, sua voz distorcida pela água, enquanto nadavam freneticamente de volta ao navio. Lara olhou para trás uma última vez. O chamador e seu templo estavam sendo engolidos pelo abismo, selados mais uma vez nas profundezas do esquecimento. Exaustos e à beira da loucura, o grupo finalmente emergiu à superfície, agarrando-se às laterais do navio fantasma. Enquanto eram puxados a bordo, Lara viu a cidade submersa afundar ainda mais, desaparecendo nas trevas do oceano. O navio começou sua jornada de volta, navegando através da névoa que agora se dissipava. À medida que se aproximavam da costa de Maré Negra, Lara sentiu o peso do que haviam enfrentado e do que ainda poderia estar lá fora, aguardando nas profundezas inexploradas do cosmos. A batalha havia sido vencida, mas a guerra, Lara suspeitava que esta era apenas o começo de algo muito maior, muito mais terrível. E ela sabia, com uma certeza que a aterrorizava, que seu papel nesta história cósmica estava longe de terminar. O sol nasceu sobre Maré Negra, seus raios dourados dissipando os últimos vestígios da névoa sobrenatural. O navio fantasma
se desfez em uma nuvem de poeira e memórias assim que tocou a areia da praia, deixando Lara e os sobreviventes cambaleando na costa como náufragos de um pesadelo. A vila estava em ruínas, casas desmoronadas, ruas rachadas e um silêncio opressivo que parecia engolir tudo. Lentamente, os moradores começaram a emergir de seus esconderijos, olhos arregalados e incrédulos fixos no grupo que retornava do mar. Lara, exausta e ainda tremendo com as visões do abismo, segurava o medalhão com força. Seu brilho havia diminuído, mas ainda pulsava com uma energia antiga. Dona Marta, ao seu lado, parecia ter envelhecido décadas em uma única noite. Acabou? Perguntou alguém na multidão que se formava. Lara trocou um olhar com Dona Marta antes de responder. O chamador foi derrotado, ela disse, sua voz rouca. Mas o que vimos lá embaixo, há mais. Muito mais além de nossa compreensão. Um murmúrio percorreu a multidão. Medo, alívio e uma compreensão sombria de que o mundo que conheciam havia mudado para sempre. Nos dias que se seguiram, Maré Negra começou lentamente a se reconstruir. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O véu de segredo que há tanto tempo envolvia a vila havia sido rasgado, e com ele, antigas tradições e conhecimentos começaram a emergir. Lara observou fascinada, enquanto rituais há muito esquecidos eram revividos. Símbolos de proteção eram pintados em cada casa reconstruída, e o som de cânticos antigos ecoava pelas ruas ao anoitecer. A vila estava se transformando em uma fortaleza contra o desconhecido, um bastião de conhecimento oculto em um mundo que havia esquecido os horrores que espreitavam nas sombras. Uma semana após o confronto, Dona Marta convocou uma reunião na praça central. A anciã, agora reconhecida como a guardiã dos segredos de Maré Negra, falou com uma voz que carregava o peso de gerações. O que enfrentamos foi apenas o começo, ela disse, seus olhos percorrendo os rostos atentos. Por séculos, nossa vila tem sido a linha de frente em uma guerra que o resto do mundo nem sabe que está acontecendo. Agora, mais do que nunca, devemos estar vigilantes. Ela se virou para Lara, estendendo uma mão enrugada. O medalhão escolheu você, criança. Você agora carrega não apenas seu poder, mas a responsabilidade que vem com ele. Lara sentiu o peso daquelas palavras. Ela havia vindo a Maré Negra em busca de uma história e encontrar um destino. Olhando para os rostos ao seu redor, pescadores endurecidos, mães determinadas, crianças com olhos que haviam visto demais, ela soube que não podia simplesmente ir embora. Ficarei, disse Lara, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ajudarei a proteger Maré Negra e a aprender seus segredos. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a multidão. Dona Marta sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Então, que comece seu treinamento. Nos meses que se seguiram, Lara se imergiu nos mistérios de Maré Negra, aprendeu sobre as antigas famílias guardiãs, sobre rituais de proteção e banimento, sobre a verdadeira história da vila e seu papel como sentinela contra horrores cósmicos. O medalhão, agora uma parte inseparável dela, às vezes pulsava com avisos de perigos distantes. Em noites de lua cheia, Lara se pegava na praia, olhando para o horizonte, sentindo as correntes do destino que a haviam trazido até ali. A vila prosperou sob sua nova identidade. Turistas ocasionais ainda apareciam, atraídos por rumores de eventos estranhos, mas agora eram recebidos com um misto de cautela e propósito. Alguns, Lara percebia, tinham o mesmo olhar que ela tivera ao chegar, uma busca por algo além do mundano. Para esses, Maré Negra se tornava um farol, um lugar de iniciação em verdades mais profundas e terríveis. Um ano após a batalha com o Chamador, Lara estava em seu novo escritório na antiga biblioteca, agora transformada em um centro de estudos ocultos. Mapas antigos cobriam as paredes, marcados com locais de atividade sobrenatural. Livros em línguas esquecidas se empilhavam sobre sua mesa. Enquanto trabalhava em uma tradução particularmente difícil, Lara sentiu o medalhão aquecer contra sua pele. Levantando os olhos, ela viu Dona Marta na porta, seu rosto grave. Há movimento nas profundezas novamente, disse a anciã. O mar está inquieto. Lara assentiu, levantando-se e pegando sua bolsa já preparada para emergências. Enquanto seguia Dona Marta para fora, Lara se lembrou de uma história que a acompanhara há anos. Uma vez, Dona Marta,
Em direção à praia onde um grupo de guardiões já se reunia, Lara refletiu sobre o caminho que a trouxera até ali. Ela viera em busca de uma história e encontrara um propósito. Maré Negra não era mais apenas uma vila à beira-mar, mas uma fortaleza contra o desconhecido, uma linha de defesa contra horrores que o resto do mundo nem sonhava existir. E Lara, uma vez mera jornalista em busca de um furo, agora era uma guardiã, uma protetora, uma sentinela contra a escuridão. Enquanto o grupo se preparava para enfrentar qualquer que fosse a nova ameaça que emergia das profundezas, Lara sentiu uma mistura de medo e determinação. O medalhão brilhava, seu poder pulsando em sincronia com as batidas de seu coração. A batalha contra o Chamador podia ter terminado, mas a guerra apenas começara. E Maré Negra, com Lara como sua nova guardiã, estava pronta para enfrentar o que quer que viesse das sombras do abismo. Fim, ou apenas o começo. A história de Lara e Maré Negra é um testemunho do poder da coragem diante do desconhecido e da força que nasce quando uma comunidade se une contra ameaças inimagináveis. O que começou como uma simples busca por uma história se transformou em uma jornada épica de descoberta, sacrifício e renascimento. Maré Negra, outrora uma vila esquecida à beira-mar, agora se ergue como um bastião secreto contra forças que ameaçam não apenas a humanidade, mas a própria realidade. Seus habitantes, antes meros pescadores e comerciantes, tornaram-se guardiões de conhecimentos ancestrais e defensores contra horrores cósmicos. E no centro de tudo isso está Lara, a forasteira que se tornou a peça-chave na defesa contra o desconhecido. Sua transformação de jornalista curiosa a guardiã poderosa simboliza o potencial que existe em cada um de nós para enfrentar nossos medos mais profundos e emergir mais fortes. Mas a história não termina aqui. As profundezas do oceano ainda guardam segredos terríveis, e o medalhão continua a pulsar com avisos de perigos iminentes. Maré Negra e seus guardiões permanecem vigilantes, prontos para enfrentar qualquer ameaça que possa emergir das sombras. Caro leitor, se esta jornada pelos mistérios de Maré Negra despertou sua curiosidade e acendeu sua imaginação, não deixe que a história termine aqui. Há muito mais a ser explorado, muito mais a ser descoberto. Você gostou desta aventura nas profundezas do desconhecido? Então, não hesite em deixar seu like. Seu apoio é crucial para que possamos continuar trazendo histórias que desafiam os limites da realidade e da imaginação. E se você quer ser o primeiro a saber quando novas ameaças emergirem das sombras, quando novos capítulos desta saga cósmica forem revelados, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim, você estará sempre na linha de frente, junto com Lara e os Guardiões de Maré Negra, pronto para mergulhar em novos mistérios e enfrentar horrores inimagináveis. Lembre-se, o conhecimento é nossa maior arma contra o desconhecido. Compartilhe esta história, espalhe a palavra, pois, quem sabe, talvez você também seja chamado um dia para se juntar às fileiras dos Guardiões, para defender nosso mundo contra as sombras que espreitam nas profundezas. Até a próxima aventura, caros leitores. Fiquem vigilantes, pois nas sombras da noite e nas profundezas do mar, algo sempre espreita, aguardando o momento de emergir.